elipsoide ou constituição de um modelo matemático aplicado. Opa, tudo bom? Seja muito bem-vindo a mais essa aula do nosso curso de cartografia. E nessa aula você vai aprender a constituir desse modelo matemático aplicado. Então vamos lá. E conforme eu falei na nossa última aula, embora o geoide ele seja a forma que melhor representa a forma real da Terra, ele não é o melhor modelo para ser utilizado nos nossos cálculos do dia a dia, porque ele exige uma fórmula complexa. Imagine o seguinte, que você iria obter os dados, e se você obtivesse os dados em um ponto, teria que utilizar uma fórmula. Se deslocasse 50, 100 metros, teria que utilizar outra fórmula. E isso causaria muitos problemas, muitas dores de cabeça. É por isso que o geoide não pode ser utilizado. E daí, o que fazer? Que forma da Terra utilizar? E aí que surgiu o tal do elipsoide. Então vamos desenhar daqui para entender melhor. Nós temos a forma real da Terra, e daí nós temos o geoide, que é aquela forma toda sinuosa. Vou representar aqui como essa outra figura para você entender bem. Daí você tem aqui então o geoide, que ele sofre essa interferência do nível médio dos mares e da massa da Terra. E daí o que acontece? Ele exige esse cálculo avançado. Então você precisa de um elipsoide, de uma figura matemática dotada de parâmetros. Que parâmetros? Você já descobrirá que é uma forma matemática, uma forma simples, uma forma que com uma única fórmula você consegue determinar uma posição em qualquer lugar do planeta. É isso que é um elipsoide. É por isso que se utiliza um elipsoide. Então o elipsoide ele tem essa facilidade. E vamos voltar aqui para a apresentação. Então imagine o quê? Que o elipsoide ele nada mais é do que uma simplificação do geoide em uma fórmula regular. Ele possui apenas 3 dimensões, o que possibilita a adoção de uma equação simples. E o elipsoide ele possui 2 parâmetros, preste atenção nisso, ele possui apenas 2 parâmetros, que são o raio equatorial e o grau de achatamento dos polos. Ele é essa elipse, então. E além disso, ter essas duas formas da Terra não significa que sei como está uma associada à outra. Elas estão soltas no espaço, sendo que eu preciso amarrar de uma forma à outra através de um datum planimétrico. Então é isso que é um datum planimétrico, é essa amarração que é feita entre o elipsoide e o geoide, onde que nós tínhamos uma forma solta, que é essa forma matemática, e a forma que melhor se aproxima da forma real. E com um datum nós amarramos uma na outra. E um datum planimétrico, no caso, ele possui 5 parâmetros. Que parâmetros são estes? O raio equatorial e o grau de achatamento dos polos, como eu falei anteriormente, que são essas características, digamos, do elipsoide. E além disso, ele tem as coordenadas x, y, z do ponto de amarração. Então vamos olhar aqui para essa figurinha que está atrás da capa da NBR 14166, que vai ajudar você a entender melhor. E preste atenção no que eu vou te falar agora. Existe aqui então a altitude elipsoidal, altitude ortométrica, ondulação geoidal. Daí nós temos aqui em verde o geoide, em azul aqui o elipsoide, que é a superfície da Terra, em marrom. E daí imagine o seguinte, que nós temos o nível médio dos mares, geoide, e conforme nós formos obter dados
nós utilizaremos o que? O elipsoide, quando que se utiliza lá o posicionamento pelo GNSS, se utiliza o elipsoide. E aqui o que acontece? Quando que se obtém dados sobre um plano, quando que se quer obter apenas a área, não tem problema. Porém, quando que se envolve a altimetria, daí, como diz o ditado, a vaca vai pro brejo, isso mesmo. E por que isso? Porque quando que se fala em altimetria, o melhor modelo altimétrico para ser utilizado é o em relação ao geoide, essa altitude ortométrica. Porém, normalmente os dados são obtidos sobre o elipsoide, ou seja, se obtém altitude elipsoidal. Logo, temos que fazer a transformação, utilizando para isso a ondulação geoidal, que é essa diferença entre o elipsoide e o geoide, que muda de um lugar para outro. Então perceba isso e guarde isso, fixe, anote. No nosso dia a dia, a altimetria utiliza-se a altitude ortométrica e não a elipsoidal. É em relação ao nível médio dos mares e não ao elipsoide. Como eu disse, a superfície do elipsoide ela não representa bem a variação do relevo da Terra. Para Z é utilizado um dado altimétrico e que normalmente está referido ao nível médio dos mares, ao geoide. Além disso, temos o datum altimétrico. E que datum é este? Simples. Se nós vamos utilizar a altitude ortométrica, que é em relação ao geoide, logo nós temos que ter um pano, uma superfície para utilizar de base, onde que se obtém uma série de dados utilizando-se para isso um mareógrafo, num local que o mar ele esteja o mais regular possível ao longo do ano. E é isso que é o datum altimétrico. Ele coincide com a superfície equipotencial que contém um nível médio dos mares. E só é necessário em dados que contêm a altimetria associada, né, no caso. Então, o que acontece? Beleza, Denilson. Temos o elipsoide e temos o geoide. E além disso, a forma da Terra. Tá tudo ok, tá tudo beleza, certo? Mais ou menos, nem tão certo assim. Porque o que acontece? Houve uma evolução tecnológica. Essa evolução tecnológica fez com que as coisas mudassem. E daí o que aconteceu foi que, por exemplo, esse elipsoide aqui, não, ele está ótimo, ele foi calculado lá pelos Estados Unidos, pela NASA, porém ele melhor se adapta, melhor chega aqui à superfície real da Terra, lá nos Estados Unidos. Podemos até voltar daqui a algumas figuras. Então, digamos que nós temos um elipsoide aqui, que melhor se aproxima à superfície real da Terra, nos Estados Unidos. Porém, o Brasil está aqui. Logo, tem que haver um outro elipsoide. E é isso que acontece na prática. É por causa disso que temos o WGS 84 e o Sirgas 2000. Perceba isso, que caso contrário os dados estariam muito dispersos, estariam com problemas aqui no Brasil. Então se utiliza para isso diferentes elipsoides. Por isso que existe o WGS 84, Sirgas 2000 e além disso Córrego Alegre. Porém temos um outro agravante aqui. E que agravante é esse, Ademir? Simples. Como nós vimos, um elipsoide possui uma série de parâmetros. Porém, imagine o seguinte, quando que você começou a utilizar essas superfícies de referência, a base era a superfície topográfica. Até vou voltar aqui que é melhor.
Então se utilizava com base nesse ponto aqui, por exemplo, na superfície. Vamos colocar desse ponto aqui, a superfície topográfica aqui que é melhor. Vamos pegar então esse ponto aqui que é melhor. Se dizia que aqui tinha-se o ponto zero e a partir dele é que se determinava as coordenadas. Porém, com a evolução tecnológica, com o surgimento da tecnologia GNSS, o que teve que ocorrer? O surgimento de um outro sistema de referência aqui, teve que ocorrer daqui uma mudança, onde que os dados passaram a estar no centro de massa e não mais sobre a superfície física da Terra. E com isso surgiram novos elipsoides. Então é a evolução tecnológica que causa isso. Não é porque alguém está querendo ferrar, está querendo complicar ou coisa assim. E conforme eu explico aqui mesmo, essa existência ela é causada porque o elipsoide ele é uma aproximação. Então existem diferentes dados, ou melhor, diferentes data. O caudal de datum é data. Existem aqueles que são globais, como WGS84, e locais, como SAD69. E conforme eu disse, os data eles podem ser classificados em topocêntricos, quando são para uso local, ou geocêntricos, quando eles são passíveis de uso global. Logo, córrego alegre, datum local, apenas Brasil, siglas 2000, WGS84, globais. E além disso, todo país ele possui um datum oficial, que no caso do Brasil, como você deve saber, é o Sirgas 2000, época 4, porque a superfície da Terra está constantemente sofrendo uma série de interferências, como por exemplo o movimento das placas tectônicas. E essas interferências fazem com que tenha-se que obter dados em uma data e se utilizar essa data de referência. Por isso que é Sirgas 2000, época 4. E no Brasil, o órgão oficial, então, o órgão responsável por isso tudo é o IBGE, sendo que o Brasil ele já teve 2 dataplanimétricos topocêntricos oficiais, que são, como eu disse antes, Córrego Alegre e SAD69. Além disso, atualmente o datum oficial é o Sirgas 2000, sendo que o datum altimétrico oficial do país é o Imbituba. E temos o WGS, que é o datum global. E se você gostou dessa aula, então não deixe de dar o seu joinha, de dizer gostei, não gostei e de compartilhar dela com seus amigos. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.